o seu computador, ele tá lento ali, meio travando, e os seus jogos, né, estão rodando com baixos FPS, né, com uma resolução meio ruim, dando uma travada e um lag ali. Será que você precisa de mais CPU ou uma GPU mais potente? Bom, se você não sabe, eu vou te responder isso aqui até o final desse vídeo, mas se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dalton Peixoto, aqui do canal do Programador Aventureiro, um canal em que eu falo sobre programação e tecnologia no geral. Então, se você já gostou aqui da proposta desse vídeo, desse canal, já curte aqui embaixo e segue para poder receber mais conteúdo como esse. Então, vamos lá, a resposta a essa pergunta, né? Uma CPU, primeiro eu vou explicar quais são as diferenças entre a GPU e a CPU. A CPU, ela é o processador do seu computador, ou seja, ela seria a alma de fato do seu computador. Sem ela, seu computador não faz nada. Então, a CPU ela é responsável por fazer todas as operações matemáticas e processamento de dados que o seu computador faz. Então, basicamente, a CPU ela é responsável por executar qualquer tarefa do seu computador, como abrir um programa, desde aquela anotação no bloco de notas que você vai fazer, todos aqueles cálculos lá, é tudo feito pela CPU. A GPU, por outro lado, ela é responsável pelo processamento gráfico. Então, ela é responsável por cuidar da resolução da imagem do seu notebook ou do seu computador, da resolução dos jogos que você estiver jogando, né? Ela vai fazer todo o processamento gráfico, né? E não só falando de jogos ou imagem do computador em si, mas também de ferramentas de processamento de imagem, como edição de vídeo, né? Que a gente faz processamento de imagem, edição de fotos com Photoshop, por exemplo, que também faz processamento de imagem. Toda a GPU que fica responsável por isso, né? E por que existe essa diferença, né, entre CPU e GPU? Dado que a CPU, por exemplo, ela também pode processar imagens em muitos casos. É pelo fato de que a CPU ela não é tão rápida ou performática quanto a GPU. Então, por isso que a gente tem muitos computadores que tem essas duas placas separadas, né? Então, a gente tem um processador, que é o CPU, e um processador GPU separados entre si, porque um fica focado em processar toda a parte visual e de imagens que você tiver no seu computador, né? Processamento de imagem em si, e a outra, todo o restante dos processamentos, né? Processamento de dados, de informação e dos cálculos em geral. Então, é muito comum quando a gente fala de CPU, a gente fala, por exemplo, de cores. Então, a gente fala de um computador, tal computador é Intel Dual Core, ou tal computador é um Xeon Octa-core. Então, o que é esse Dual Core, Quad Core, Octa-core? São basicamente a quantidade de núcleos que esse computador tem. Então, Core significa núcleo, e Dual significa 2, né? Octa significa 8, Quad significa 4. Então, basicamente, estou falando que um computador ele é octa-core, significa que ele tem 8 núcleos. E cada núcleo é responsável por executar uma tarefa simultânea, né? Então, se eu tenho 8 núcleos, significa que meu processador, né, que minha CPU, ela consegue processar até 8 tarefas simultaneamente. Só que assim, isso é tão rápido e tão rápido que a gente não percebe, tá? Então, mesmo um computador single core, ou seja, que só tem um núcleo, a gente consegue utilizar diversas ferramentas, software, a gente consegue abrir vários aplicativos, navegar com mais de uma aba da web, estiver ouvindo uma música enquanto está assistindo acessando um site. Então, a gente consegue fazer tarefas simultâneas no nosso computador, mas que elas não estão sendo executadas simultaneamente pelo processador. Então, na verdade, acontece que o processador ele executa isso tão rápido, mas tão rápido, que ele já executou um processo enquanto a gente ainda está visualizando ele aqui na tela, né? A gente, de certa forma, a gente tem um delay ali para poder ver a informação. Quando a gente tem um computador, então, que ele é quad-core, octa-core, significa que ele consegue executar mais de uma tarefa simultaneamente. E isso é excelente, né? Quando a gente está falando de rodar aplicações mais pesadas, né? Que exigem muito mais poder computacional. Então, se eu estou processando um vídeo, por exemplo, editando um vídeo no Premiere, ao mesmo tempo eu estou editando uma imagem lá no Photoshop, enquanto eu estou assistindo alguma coisa na internet, lá no YouTube, e tudo isso está sendo feito simultaneamente, como eles requerem, né, muito processamento, né, esses aplicativos são muito pesados, requerem muito processamento. Se você estiver trabalhando com um computador dual core, por exemplo, ele vai dar aquela travada em alguns, vai ficar mais lerdo. Quando você está trabalhando um octa-core, por exemplo, uma CPU mais potente, ela consegue executar tudo isso aqui sem dar aqueles lags, sem ficar travando. Então, a CPU é responsável por isso. Já a GPU, ela é responsável pelo processamento gráfico mesmo. Então, se você está jogando um jogo, ela vai garantir aquela resolução maior no jogo, mais frames por segundo. Se estiver processando uma imagem, ela vai garantir que o processamento seja muito mais rápido, né, de imagem no Photoshop, ou de uma exportação de um vídeo no Premiere ou no Final Cut, por exemplo. Então, a GPU é responsável por toda essa parte. E não só por essa parte de jogos, assim, e de processamento de imagem no geral, como também de machine learning. Sempre que a gente está trabalhando com a biblioteca ali de machine learning que faz processamento de imagem, também a gente está utilizando uma GPU ali para poder fazer esse processamento por trás dos panos. Então, espero que você tenha entendido quais são as diferenças entre uma CPU e uma GPU. Se
Se você gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo, comenta o que você achou e nos vemos na próxima.